Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de abril de 2024. Taxa de desemprego fica estável em 7,6% em janeiro. Parte 1. A taxa de desemprego do Brasil foi de 7,6% no trimestre encerrado em janeiro de 2024, novembro, dezembro e janeiro. Estava com a mesma taxa no trimestre anterior, agosto, setembro e outubro. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o resultado nesta quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. A taxa ficou abaixo de projeções de analistas do mercado financeiro, que esperavam uma alta para até 7,8% no trimestre encerrado em janeiro. Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, recuou 0,7 ponto percentual. Estava a 8,4%. Em números absolutos, a população desocupada do Brasil equivale a 8,3 milhões de pessoas. O número ficou estável em relação ao trimestre anterior e recuou 7,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. São 703 mil pessoas a menos que procuram emprego. O IBGE divulga mensalmente os dados de mercado de trabalho pelo levantamento PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Subutilização. A taxa de subutilização ficou estável em 17,6% no trimestre encerrado em janeiro. Ficou quase estável em relação ao trimestre anterior, 17,5%, e caiu 1,2 ponto percentual ante o mesmo período do ano passado, 18,7%. É considerado subutilizado quem está desempregado, trabalha menos do que poderia ou não procurou o emprego mesmo estando disponível para trabalhar. A população subutilizada somou 20,3 milhões de pessoas no trimestre encerrado em janeiro. Esse número não variou de forma significativa em relação ao trimestre encerrado em outubro. Em um ano, caiu 5,6% ou 1,2 milhão de brasileiros. Dentro do grupo de subutilizados há os desalentados, que são aqueles que não procuraram emprego porque não acreditam que vão conseguir. Essa população totalizou 3,6 milhões. Ficou estável em relação ao trimestre anterior e caiu 9,8% em um ano, menos 388 mil pessoas. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o trabalho nas questões 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. 676. Porque o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo outorgou Deus a inteligência, para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Apresenta a opinião dos espíritos sobre o limite do trabalho. 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. 683. Qual o limite do trabalho?
o das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento, que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de abril de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.